Bom, então vamos lá. Como o time do Vasco da Gama vem jogando bem os seus jogos, vem numa constante evolução. O Vasco até agora gastou aproximadamente 110 milhões de reais para a remontagem do seu elenco, e esse elenco que o Vasco vem jogando é um elenco que, creio eu, acredito que muitos não esperavam uma resposta tão rápida do time em campo, de instantâneo, no início já, porque, como eu falei, o time está em evolução, o time está em um processo de reconstrução, então isso leva tempo, demanda tempo, é como o próprio Barbieri fala nessa entrevista dele. Isso leva um certo tempo para poder, porque todo time que está em evolução, ele precisa de um bom tempo para poder se encaixar as peças, jogadores se conhecer um ao outro, porque dentro de campo não é tão fácil assim como a gente vê. A gente vê aqui de fora é uma coisa, mas dentro de campo futebol jogado é outro, porque um passe de longa distância, um passe de média distância, um toque curto, ou um passe mais longo, isso precisa do tempo para se entrosar, essas peças se entrosar e poder tá realizando, tá fazendo um time mais forte, né? Um time mais forte dentro de campo. Muita gente fala que o Vasco, e isso é toda hora, o Vasco precisa de contratação, o Vasco tem que contratar, o Vasco precisa de contratação, tem que reforçar esse time, porque tem que ir com calma, Claro que tem que ir com calma, mas é muita coisa que é falada repetitiva, coisas que parece que a mídia não gosta de falar do Vasco. Eles fazem de tudo para botar algum tipo de defeito no time do Vasco. Então isso a gente vê que é notório, e só a gente vê todos os canais esportivos falando, se retratando quando de jogo após jogos do Vasco, apesar dessa evolução do Vasco. Rafael Silva aqui falando, desde já peço você para se inscrever no canal, deixar o sininho, ativar o sininho de notificação, deixar um like se puder, porque ajuda a gente aí no nosso trabalho. Bom, continuando aqui, o Vasco, como eu falei, é um time em evolução, e a gente vê isso dentro de campo. Esse foi o jogo contra o Flamengo, e nesse jogo contra o Flamengo, o Vasco mostrou uma evolução. Por quê? Porque uma evolução imediata, ao meu ponto de vista. Por quê? Porque o time do Flamengo é um time muito forte, está mal das pernas, não está bem, tá perdendo para quase todo mundo que tá jogando, mas mesmo assim é um elenco muito forte. O Flamengo tem um conjunto muito forte de jogadores que podem decidir um jogo, um talento individual. Só que tem um ponto que eu quero frisar, que eu vejo toda hora a mídia falando. Eu não sou obrigado a concordar com ninguém é obrigado a concordar comigo, mas no meu ponto de vista é que o pessoal toda hora, o Vasco tecnicamente é muito abaixo do Flamengo, muito abaixo do Flamengo. Eu não vejo dessa forma, porque se você pegar os dois laterais do Flamengo, os dois laterais do Vasco são melhores, estão jogando melhor. É só você analisar os jogos. O Flamengo contratou o Varela. O Varela, ele é titulado da seleção do Uruguai. O Vasco contratou o Pumita Rodrigues. Está jogando muito melhor do que o Varela. O Piton está jogando muito melhor do que o Ayrton Lucas. Apesar que o Ayrton Lucas eu acho ele um bom jogador, mas mesmo assim, as duas laterais do Vasco estão melhor. Cara, o momento do Léo é muito melhor do que o do Davi Luiz e no último jogo que jogou foi... o Flamengo jogou contra o Fluminense, foi o Rodrigo Caio, mas o Léo tá muito melhor do que os dois, na minha opinião. Então, a mídia toda hora fica frisando que tecnicamente o Vasco é muito abaixo. Vamos lá, o Flamengo tem Everton Ribeiro, tem tecnicamente bom, são jogadores de bom. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, o Pedro. Mas, cara, o time do Vasco, do meio pra frente, se a gente for pegar do meio pra frente, são jogadores técnicos muito bons também. Alex Teixeira, Pedro Raul, o Gabriel Peck, são jogadores que demonstram o nível de não só intensidade, mas o nível técnico de domínio de bola excelente. O Peck, ele melhorou muito nas tomadas de decisões dele. Eu sempre achei o Peck um jogador muito bom tecnicamente, só que
como é garoto novo, ainda precisava evoluir no quesito de finalizar, definir as jogadas no momento certo, na hora certa. Tocar na hora certa e bater pro gol na hora certa. Tanto é que ele evoluiu muito e vem demonstrando um bom futebol. O time todo do Vasco. Cara, hoje o Vasco tem no meio de campo o Jair, tem o próprio Andrei, que voltou do Chelsea, mesmo que seja por pouco tempo, mas é um jogador muito bom tecnicamente, e tem o Marlon Gomes. E ainda tem o Rodrigo, que tá jogando muito bem, marca muito bem, e o garoto, o menino Barros, Cauã Barros, se eu não me engano. Então, eu não vejo essa diferença toda, absurda, que os outros falam, Arrascaeta. Cara, Arrascaeta não consegue correr mais, não corre mais, não consegue correr para marcar, não tem uma intensidade. Aliás, o time do Flamengo não tem a intensidade que o time do Vasco tem hoje. Então, é uma babação que toda hora os caras ficam falando, tecnicamente... É claro que o elenco do Flamengo é muito mais milionário, mais caro do que o do Vasco. Óbvio, o Vasco está em construção. Só que essa construção do Vasco, o Vasco já montou uma espinha dorsal, o Vasco já montou um time para jogar. É óbvio que o Vasco vai contratar jogadores para reforçar o elenco. Isso toda hora os caras ficam falando, batendo na mesma tecla. Cara, isso é nítido. O scout do Vasco, o departamento do Vasco está trabalhando nisso para poder contratar jogadores. Mas não é tão fácil assim, você ir, eu quero esse jogador, mas tem que acertar base salarial, tem que ver se o clube do jogador quer liberar. Tem isso tudo, não é assim dessa forma. E o Flamengo trouxe o Gerson. Eu acho ele muito bom jogador, o Gerson, mas não tá jogando bola. Então, ou seja, aquele time de 2019 que o Flamengo tinha, vai ter que renovar tudo, porque os caras estão velhos, não estão conseguindo mais jogar bola. Então, cara, é complicado. O Vasco vem num bom momento, tá evoluindo a cada jogo. O Barbieri tá fazendo um ótimo trabalho, na minha opinião. E creio eu que com as contratações do Vasco agora mais pontuais, o Vasco vai investir em jogadores mais pontuais, melhores para cada posição que eles querem contratar, vai melhorar mais ainda. Mas que a mídia, toda hora vai ficar falando, tem que contratar. É óbvio que tem que contratar. É nítido isso. A gente, como torcedor, a gente sabe disso. Mas a evolução do Vasco é constante e tá melhor a cada dia. Jogou contra o Flamengo, ganhou o jogo. Agora eu não vejo mais o Flamengo como favorito contra o Vasco. O Vasco contra o Fluminense foi melhor, perdeu, na minha opinião, pro Cano. O Vasco perdeu pro Cano, não pro Fluminense, porque o Vasco engoliu o Fluminense. O Vasco foi melhor contra o Botafogo. A gente vê o Botafogo aí, ó, já tem 2 ou 3 temporadas aí, montou um time que ainda não encaixou, ainda não. O Vasco com pouco tempo já contratou jogadores melhores, na minha opinião, do que o time do Botafogo. Então essa melhora, essa evolução vai acontecer cada vez mais, e com as próximas contratações que vai vir, já com os jogadores que estão evoluindo muito dentro de campo, cara, o Alex Teixeira cresceu muito de produção, o Peck cresceu muito, o Pedro Raul dispensa comentários. Esse negócio, o cara tá perdendo muito gol. Todo jogador vai perder gol, amigo. Que ele tá com 10 jogos oficiais no Vasco e 7 gols, se eu não me engano. O Peck tá com 5 gols. Isso demonstra evolução. Está perdendo muito gol porque o Vasco tá criando muitas jogadas, coisa que o Vasco não fazia, mas hoje tá muito melhor. Então, essa é uma análise que eu venho percebendo, observando no time do Vasco, e a mídia toda hora é como se eles quisessem falar, menosprezar, diminuir o time do Vasco da Gama. O Vasco é um time muito grande, o Vasco tem uma história muito grande, tem títulos muito grandes, como Libertadores, Copa do Brasil. Então, isso aí são coisas que, no decorrer do tempo, vai melhorar cada vez mais. Mas é isso aí, desde já peço a você para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação. Valeu, tamo junto, Vasco da Gama.